Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida na Assembleia Legislativa e hoje nós temos a honrosa presença de uma grande educadora, de uma grande professora, de uma pesquisadora, de uma escritora e de uma pessoa extremamente engajada nas lutas sociais, principalmente na luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, em defesa do magistério. Estou falando aqui da professora Lizete Arellaro, doutora da Universidade de São Paulo, foi inclusive diretora da Faculdade de Educação. É uma honra tê-la aqui, Lizete Arellaro, e quero também fazer um registro que ela foi minha professora. Tive aula com ela quando fiz o mestrado no início dos anos 90 na Universidade de São Paulo, tive aulas com ela e fui muito influenciado pela professora Lizete. Muito obrigado, Lizete, pela sua vinda aqui, pela sua disposição de estar aqui na TV, aliás, porque é uma TV pública, claro, né? Claro. E para dar uma grande contribuição para que as pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil, principalmente na área da educação. E eu queria, Lizete, já entrar num tema muito importante, que é o impacto das reformas em curso no Brasil. Algumas já foram aprovadas, outras não, tomara que não sejam. Os impactos das reformas na educação, como que essas reformas do governo federal têm prejudicado não só a escola pública, mas sobretudo os profissionais da educação. A emenda 55 agora, a PEC 55 agora emenda 95, a reforma da Previdência, como que isso impacta o magistério, a escola pública e como que também essas reformas, sobretudo a emenda 95, inviabiliza o Plano Nacional de Educação. Claro. Bom, Carlos, em primeiro lugar, agradeço o convite, é um privilégio, uma honra participar aqui desse programa, não é? Que a gente sabe que, principalmente à noite, quando as pessoas não têm opção, o programa da Assembleia Legislativa, e esse em particular em discussão com vida, tem sido muito ouvido, conforme a gente tem perguntado aos professores. Então, é um prazer. Primeiro, eu acho que é importante dizer que eu pertenço a uma associação nacional de financiamento da educação, chamada FINEDUCA, que nós, até estimulados pela Procuradoria de Contas do Estado de São Paulo, entramos com uma ação chamada Amicus Curiae, que exatamente junto ao Supremo Tribunal Federal, que já aceitou a nossa denúncia, né, o que significa que ela tem boas bases, exatamente contra a emenda constitucional 95 e particularmente o que vai acontecer com os recursos vinculados da educação, no caso os 18%. Nós estamos vendo, Carlos, já a redução brutal que o governo federal está fazendo em termos de cortes de recursos financeiros. As universidades públicas federais têm somente até este mês recurso para pagar água, luz, telefone e gás, tá certo? Para a gente entender que há um projeto nacional de destruição das universidades públicas em benefício, claramente em benefício das escolas privadas. Você veja que o único recurso que não foi cortado até agora, ele é realmente o recurso destinado ao fundo estudantil, que é o FIES, não é? Que está em torno de 17 bilhões. E para a gente entender, 17 bilhões para emprestar e sustentar as escolas privadas que não têm nenhum controle de qualidade, nós não estamos falando evidentemente das exceções, que são boas escolas, nós estamos dizendo da maioria delas, que só fornece diploma. Essas escolas hoje totalizam o seu potencial de recursos é maior do que todo o recurso do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para todas as 500 mil escolas do Brasil. Então, nós precisamos ter cuidado. No caso específico, Carlos, nós, nas nossas avaliações financeiras, no final de 10 anos, nós já não teremos mais 18%, mas teremos 10% de recursos vinculados. Lizete, só lembrando para o telespectador, explicando que eu falei aqui da emenda 95, é aquela emenda que foi aprovada que congelou os investimentos por 20 anos em todas as áreas sociais, né? Educação, saúde, assistência social. Você tem razão. Menos no pagamento, para o pagamento de juros da dívida pública. As outras áreas foram todas congeladas, inclusive a nossa área, que é a educação. Isso, pega todos, você lembrou bem. E eu queria ressaltar o seguinte, por isso mesmo ela é chamada
era chamada, né, durante a discussão, por quem trabalha com a área social, de PEC do fim do mundo. Porque, de fato, Carlos, nós não temos nenhuma experiência no mundo, nenhuma, porque podia dizer uma que deu certo. Não temos nenhuma que tenha congelado por 20 anos exatamente os recursos públicos para todas as áreas sociais. A saúde e a educação é que vão ser atingidas de forma mais direta por conta exatamente do seu percentual obrigatório, tá certo? Que também está comprometido, apesar do ministro Meirelles falar que não, né? Então, nós temos uma situação também muito delicada no país hoje, porque os ministros, eles falam e falam mentiras. E você sabe, para nós professores, professor não mente. A gente se engana, mas mentir nunca, né? E, por outro lado, eu queria lembrar que a reforma trabalhista já aprovada, ela já começa a ter consequências na área do magistério, né? Você já tem escolas dispensando professores e propondo que ele se torne uma figura jurídica, para que, de fato, ele não tenha direito a férias, não tenha direito a 13º, tá certo? E vai receber o mesmo que ele recebe hoje, sem ter exatamente as seguranças da sua carteira de trabalho. É uma situação muito delicada e que vai ter repercussão exatamente na reforma da Previdência. Inclusive na área pública também, né, Lisete? Nós tivemos o caso agora de Ribeirão Preto, onde o prefeito, lá que é do PSDB, e tem como secretária da Educação a ex-reitora da USP, a Sueli Vilela, que apresentou um projeto de uberização da educação. Isso, exatamente. Vai chamar os professores. Eu quero te dizer uma coisa também dramática. O Instituto Federal, no Tocantins, abriu um edital, Carlos, no qual para vagas para professor voluntário. O que eles estão imaginando, que é um pouco, eu acho que para o ouvinte saber. Quer dizer, daqui a 1, 2 anos, você só vai ser contratado se você trabalhou de graça também uns 2, 5, 10 anos para o governo ou para a entidade privada que você quiser. É uma situação que eu diria assim, não fosse que nós estamos vivendo concretamente, inédita, impossível de acreditar. Tem aquele caso também, Elisete, do município de Angelina, que fica na Grande Florianópolis, que abriu um edital de leilão, para a contratação de professores de educação física para a rede municipal. O professor que apresentasse o menor preço seria contratado. Né? Até a gente brincou, né? Se fosse assim, o professor que apresentasse o melhor projeto de trabalho e que receberia, inclusive, um salário um pouco melhor, né? Seria uma disputa sadia, tá certo? Prepare o seu melhor trabalho para os alunos, não é? Agora, essas reformas, Lisete, você acha que elas colocam em xeque agora o concurso público de provas e títulos para o ingresso no magistério, como determina a Constituição Federal, a LDB? Você acha que nós vamos ter agora poucos professores concursados? Os concursos perderão força se vigorar essa legislação? Exatamente. Esta é uma questão que a gente já fez uma pergunta, inclusive estamos discutindo essa questão com o Ministério Público de São Paulo, com aquele grupo GEDUC, para ver se há uma forma legal de estarmos protegidos desse absurdo, porque do ponto de vista concreto, nós sabemos, não é, que a Constituição continua em vigor. Este item, ele não deixou de existir, portanto, o artigo da Constituição Federal e Estadual, e na maioria dos estados, estabelece o concurso público. Não é? Então, nós queremos, inclusive, discutir qual vai ter essa vigência. Agora, eu acabei de hoje de manhã receber uma denúncia, que deve ter chegado a você também, do concurso de diretor do Estado de São Paulo, que uma divisão de ensino... Aliás, diretoria Centro-Oeste de São Paulo teria chamado um grupo de professores e, ao que tudo indica, se eu entendi direito, ali não é só que era no horário do expediente, é que primeiro foram só alguns diretores convidados, alguns diretores nomeados pela própria diretora de ensino da região. Segundo, e teria sido discutido questões que parece que teria caído no exame ou qualquer outra questão assim. Então, que é a mesma coisa que não ter concurso, certo? Ou seja, o concurso são para os meus amigos, né? E eu acho que essa tendência,
ela é uma tendência complicada, que você veja que o Ministério da Educação está também preparando um concurso para professor, que vai ser um concurso obrigatório, apesar deles dizerem que vai ser por adesão dos municípios e estados, mas vai ter uma prova nacional em que você terá, na verdade, um perfil único do professor no Brasil, como se realmente as condições, por exemplo, de acesso às informações, a cursos e atualizações de um município como São Paulo vão ser equivalentes a realmente municípios no Norte e Nordeste em que o professor conta com ele mesmo, tá certo? E que, ele, logicamente, ele tem uma formação menos complexa do que pode ter um professor de capital e, evidentemente, de centros maiores. Não é? É uma injustiça. Eu fico pensando muito, Carlos, nos professores de educação rural que eu conheci, tá certo? Nos 10 municípios mais pobres do Maranhão. Tá certo? Eles são verdadeiros heróis. Todo dia, 5 horas, levantam, estão lá na escola, levam, ajudam as crianças, compram comida e etc. E esses professores agora serão obrigados a sistematicamente, porque vai haver uma regularidade, a prestar concurso para manter o seu emprego. Né? Eu acho que quem propõe uma coisa absurda dessa, devia ele ser submetido a concurso. Né? Você já imaginou se a gente resolvesse fazer aqui na Assembleia um concurso para deputado? Nossa. Ia ser interessante. Com certeza. Lisete, também ainda na emenda 95, nós temos o Plano Nacional da Educação, Sim. com 20 metas. A última é a do financiamento da educação. Isso. Foi uma conquista histórica você colocar ali, aprovar 10% Isso. do PIB em educação. Os 10% ficam comprometidos com a aprovação, ficam inviabilizados com a aprovação da emenda 95, que congela os investimentos em educação? Infelizmente, Carlos, esta já e é sem uma... dinheiro, como você cumprir as outras metas, né, de universalização, do ensino sem Você sem veja que nós já tivemos, agora mesmo em Brasília, no Congresso Nacional, uma reunião de avaliação do Plano Nacional de Educação, passaram-se 3 anos, não é? E se constatou o seguinte, nenhuma meta. É o que é triste. Nenhuma das metas que implicava em recursos financeiros foi realizada, tá certo? Algumas questões que estimulavam os municípios, o Estado, a discutirem com o professor, maior participação, etc., até pode ter acontecido em algum lugar. Mas, por exemplo, o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial, que hoje já se tem parecer de mérito sobre a obrigação do governo de colocar em execução imediatamente, nenhum tostão foi gasto. E o que me surpreende é que no orçamento aprovado já por esse governo, no ano de 2016, estavam vinculados as metas, tá certo, e estratégias do Plano Nacional de Educação como prioridade do orçamento. Surpreendentemente, com o último corte, o governo Temer, que eu sinceramente nem sabia que podia isso, reencaminhou, retirando exatamente esse compromisso social que eu entendia que era obrigatório por parte deles, depois de aprovado o orçamento, não é? Mas sequer para o ano de 2017 estão reservados recursos para qualquer das metas, particularmente de expansão e de qualidade de ensino. É bastante complicado, isto comprometer o país, compromete o desenvolvimento. Então, é muito fácil o discurso de que vamos investir na educação. Investir em educação é nós vermos quanto cada governo está gastando com a educação. Não é? Lisete, tem uma outra reforma extremamente perigosa para a educação, que não foi aprovada ainda, mas que é a reforma da Previdência, Sim. que apavora muito o magistério por conta de uma conquista histórica que nós tivemos, Sim. que é justamente a aposentadoria especial. Como que você vê essa reforma da Previdência, sobretudo para o magistério? Janase, eu vou dizer, eu historicamente tenho feito uma proposta que eu fazia só para os secretários, agora eu vou fazer para os ministros de educação. Eu acho que, para ser ministro, a pessoa teria que ficar trancada numa escola de educação infantil um dia, numa escola de ensino fundamental no segundo dia e numa escola de ensino médio no terceiro, sem poder sair correndo. E eu acho que eles não seriam irresponsáveis como que está acontecendo. A verdade, o desgaste das professoras é um desgaste evidente. Eu fico pensando eu que já sou
velhinha, eu tenho 50 anos de magistério, quero dizer, e obviamente com condições, porque ser professor universitário é importante que se diga, nós temos muito trabalho, mas não se compara, por exemplo, com uma professora da educação básica, não é? E eu vou discutir particularmente, inclusive, as professores que trabalham com as crianças e as crianças pequenas. É impossível alguém de 60 anos, efetivamente, agachar e levantar 80 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, numa hora, exatamente para atender as crianças. Então, a questão do desgaste físico e mental, ele é evidente, né? Basta ver os dados. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação fez um levantamento, né, junto ao Ministério da Saúde e evidenciou essa situação, número de professores que estão doentes, número de professores que tiram licença médica por necessidade absoluta, né? Então, perder a ideia dos 25 e 30 anos é porque quem não conhece exatamente o que é ser professor, né? Que é um trabalhador que necessariamente leva trabalho para casa, ele planeja a aula, ele corrige provas, o que nós fazemos nos finais de semana, tá certo? Corrigir prova, planejar a semana. Então, não é brincadeira. E com relação às mulheres, eu vou te dizer, eles só não tiraram licença gestante ainda, mas você veja que hoje uma mulher gestante pode trabalhar realmente em locais insalubres. E os locais insalubres do magistério, eles são bastante numerosos, né? Basta visitar as condições de funcionamento, inclusive das nossas escolas, lamentavelmente. Uma superlotação de salas claro, é uma delas. Mas são escolas que têm goteira, que têm filtração, enfim. Quer dizer que, mas o número de alunos em sala de aula que não comportam, tá certo? Aqui em São Paulo, Lisete, nós temos as escolas de lata aqui do PSDB, do Alckmin, são mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, aquelas escolas que não têm isolamento térmico nem acústico. Exatamente. Eu já frequentei várias delas e é impossível, no calor, por exemplo, você dar aula. É impossível, quando chove, você dar aula, porque o barulho, aí vamos dizer, motivação da criança, condição de memória, de memorização, é impossível. Interesse, né? As condições são fundamentais, condições mínimas. mínimas. Os professores de educação física também trabalham nessas condições precarizadas, porque muitas escolas estaduais não têm quadras e muitas não têm cobertura de quadras. Exatamente. E aí isso leva, muitas vezes, a que eles trabalhem na própria sala de aula, inclusive arrastando as carteiras, tal, para que as crianças façam alguma atividade física, né? E fora ainda o absurdo de, nessa reforma do ensino médio, você vê que a primeira coisa que eles tiraram era a educação física, como se realmente pode um jovem realmente ficar sem fazer exercício físico. É surpreendente, algumas coisas nós nunca tínhamos vivido e hoje estamos vivendo de forma dramática, né? Lisete, mas estamos reagindo. Citou um tema que eu quero debater muito com você, que é a reforma do ensino médio também. Sim. Como que você vê a reforma do ensino médio, os impactos negativos para os alunos, para os professores em geral? Como que você viu essa polêmica toda? Olha, de análise, eu lamento, não só, é um retrocesso, nós estamos voltando mais ou menos aos anos 30, né? Então, quer dizer, questões superadas na discussão sobre o que é a formação no ensino médio, elas voltaram, assim, embrulhadas em um discurso também, eu diria, mentiroso, né? Veja a propaganda é terrível, porque eles falam, olha, se você leu, é porque, se você entendeu, é porque você leu a proposta, né? Quer dizer, dizendo o seguinte, quer dizer, quem não entende o que está escrito é meio burrinho, por isso que você tem críticas, né? Então, a gente sabe ler direito e, lendo direito, nós temos críticas. Eu lamento, principalmente porque a Maria Helena Castro, hoje, a verdadeira ministra da Educação, ela participou em 2015 e 2014 em toda a negociação que foi feita no Congresso Nacional
frente a um projeto de lei que um deputado federal tinha apresentado, que contava aparentemente com o apoio da CUT e que tinha muita coisa desta medida provisória que eles propuseram. E nós, conversando com os deputados, chamamos a UNE, discutimos longamente, fizemos contraproposta e depois teve pelo menos umas 12 audiências públicas, se não mais. Chegamos a um certo consenso entre os deputados federais e, digamos, as associações científicas e sindicais da área de educação. E, surpreendentemente, quando chegamos a esse final, temos um projeto de lei, tá certo, elaborado de uma forma coletiva e bonita, fomos surpreendidos com a medida provisória, que além de ir numa direção realmente ultrapassada, né, quer dizer, o aluno perde o direito de uma das questões que a gente entendia que nós tínhamos ganho na Lei de Diretrizes e Bases, que era exatamente a educação básica, ser um componente que significava educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como um todo de formação para a criança e o jovem e o adulto brasileiro, que para nós era um ganho histórico. Isto tudo está, digamos, comprometido, porque primeiro eles inventaram o que eles chamam-se de percursos formativos, que é bonitinho no nome, tá certo? E praticamente sem nenhuma condição, eles não tomaram nenhuma providência até agora e sem nenhuma condição disso acontecer, tá certo? Veja a precariedade que nós temos em São Paulo de professores formados para as diferentes disciplinas e que estejam concursados, que efetivamente dando aula, e essa situação generalizada para o Brasil. Mesmo assim, tá certo? Você vai ter, você tem mil municípios que não têm ensino médio. Sabia disso? 1.000. E mais 1.000 que tem, dos 5.500, que tem uma escola só, quer dizer, que tem um curso só de ensino médio. Então, não é verdade que nesses lugares você vai, apesar de você quebrar, fazer uma ruptura na formação, você vai ter condição realmente de aprofundamento em áreas. Áreas essas também que ninguém sabe exatamente o que é, né? Eles, na verdade, voltaram eles acham que eles estão recompondo o antigo científico e clássico e normal de antigamente, tá certo? Mas, na verdade, eles estão voltando à proposta da Lei de Diretrizes e Bases ainda da ditadura civil-militar, a 5692, em que a profissionalização era obrigatória e que, efetivamente, todos tinham que desembocar numa certa profissão. Qual é também o grave disso? Eles vão usar o dinheiro do Fundeb para isto. O dinheiro que já é insuficiente poderá ser repassado para empresas privadas. Eles também liberam, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é importante, os jovens saberem disso, o ensino à distância no ensino médio. E para essas empresas, você imagina, não há nenhuma exigência prévia, tá certo? Ela quer fazer, então é uma empresa de boa vontade, e ela fará, porque realmente isto hoje está previsto na lei, que agora é lei 13.415. Guarde esse número, é contra você, essa lei. Lisete, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, voltamos aqui debatendo todos esses temas relacionados aos ataques à educação. Estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida, entrevistando hoje, conversando com a professora, com a educadora, Lisete Aleralo. Isso. Lisete, estávamos falando sobre a reforma do ensino médio, você levantou aí as contradições do projeto. Tem a questão também da escola de tempo integral, que entra como algo compulsório, né, obrigatório num determinado prazo. Tem a questão do notório saber também, que é extremamente polêmica. Você acha que é possível implantar a escola de tempo integral em todo o Brasil, do jeito que eles querem, se eles estão reduzindo o orçamento da educação através do congelamento pela emenda 95 e com as nossas escolas precarizadas que não dão conta nem de atender o ensino regular do jeito que ele está organizado hoje?
Você acha que isso vai acontecer como você citou as reformas dos militares? Eles instituíram a profissionalização compulsória no ensino antigo segundo grau. Isso foi aprovado em 82, me lembro. Mas não aconteceu nada, na verdade, porque era uma lei morta. Você acha que a reforma do ensino médio vai no mesmo caminho desse ponto de vista da profissionalização? Primeiro eu desejo que esse governo tenha vida curta, né? Então, eu também estou imaginando que o povo brasileiro vai reagir, porque não é possível eles estarem vendendo o país do jeito que eles estão fazendo, destruindo, inclusive, conquistas históricas da população, do jeito como eles estão fazendo, sem discutir com ninguém. Aliás, eles não foram eleitos também para fazer isso. Portanto, cada dia eles inventam uma coisa que a gente pergunta, isso aqui interessa a quem? Tá certo? Além dos amigos deles que têm interesses privados. Então, é uma situação delicada. Agora, você veja, no ensino médio, apesar de estar escrito na lei, né, e nós já sabemos que a lei ora a lei, estamos numa casa das leis, afinal de contas, e nós sabemos o que é que isso significa também aqui. Bom, abrir a possibilidade para que, efetivamente, pessoas que eles estão chamando de notório saber, possam ir, e quem são essas pessoas de notório saber? É quem o sistema de ensino definir quem são. Portanto, são não só quem eles querem, mas quem se apresentar. Nós sabemos disso. Né? Então, ou seja, eles também estão atacando a profissão de professor. Tá certo? Ou seja, quem eles quiserem que faça, talvez no leilão, por um preço mais barato, é quem vai dar aula. Essa é uma primeira preocupação e nós estamos bem atentos em relação a isso, porque hoje, sem dúvida nenhuma, especialmente o ensino público de nível superior, ele é bem qualificado, é reconhecido internacionalmente e, portanto, nós temos profissionais à altura do trabalho a ser feito. A outra coisa que preocupa muito é uma surpresa, porque ninguém sabe exatamente qual que vai ser o currículo. Porque, a não ser eles falarem que português, matemática e inglês é importante, eles não definiram as outras coisas. Falam em práticas educativas e, portanto, nós vamos ter que esperar, assim que está funcionando agora, nós vamos ter que esperar sair a Base Nacional Comum Curricular, porque tudo eles dizem assim, não, vai ser o que estiver na base. Como nós não sabemos, a base não existe ainda, tá certo? Então a gente não fica sem saber. E a outra questão, que eu não sei se é malandragem, propaganda, ou às vezes até má fé, é a proposta de ensino integral. É indiscutível que nós todos defendemos. Ensino integral é um desejo de todos os brasileiros, estudantes, professores e famílias. Agora, nós sabemos disso, para acontecer tem que ter algumas condições prévias. Espaço, professor disponível, no momento que eles estão impedindo a contratação de qualquer profissional, que não sejam os que morreram ou os que estejam em cargo de direção, é importante a gente saber disso. Quem é que vai fazer isso? Eu estou colocando isso porque tudo indica a possibilidade de uma privatização intensa, porque eu vou contratar fora pessoas que não sejam da carreira do magistério. Né? Para fazer o quê, exatamente? O que é para eles o ensino de tempo integral? Né? Nós temos, digamos, até no Plano Nacional de Educação, as metas são um pouco mais modestas do que todas as escolas, ou todas as que quiserem, porque nós sabemos que isso implica também em alimentação do estudante, em transporte do estudante. Eles estão dizendo que estão emprestando 450 milhões de dólares do Banco Mundial para esta função. E aí a surpresa, Carlos, é que não é para melhoria das condições de trabalho dos professores e não é também para contratar especialmente professores para essa nova jornada, né? Mas é para assessorias especiais, portanto, o grupo deles, mais a compra de material para as escolas. Quer dizer que o Ministério da Educação está partindo do princípio
que todas as escolas, do jeito, pega São Paulo como exemplo, do jeito como eles estão fechando turmas diariamente no ensino médio, tá certo? Como é que vai dizer que nós temos espaço para ir colocando e lotando a sala? Como é que vai dizer que nós temos espaço para efetivamente poder oferecer ensino em tempo integral? Então, eu diria que é um pouco demagogia. Você lembrou muito bem, aqui em São Paulo, a rede vive esse drama. A Secretaria da Educação está tentando impor a escola de tempo integral na marra, pressionando algumas escolas, tentando convencer conselhos de escola a aderir a esse projeto. Só que as escolas estão recusando. Primeiro porque há um esvaziamento das escolas. Uma escola com 2.000 alunos reduz o seu atendimento para 200 alunos quando ela implanta a escola de tempo integral. Os outros alunos serão distribuídos em outras escolas distantes do mesmo bairro, né? E sem contar, Lisete, que nós acompanhamos também aqui em São Paulo a farsa da escola de tempo integral, porque algumas que existem no ensino fundamental são depósitos de crianças e adolescentes, porque não tem nenhuma infraestrutura, não tem financiamento, não tem oficinas, não tem laboratórios. Então a criança fica o dia todo na escola, mas sem acesso a essa outra parte, né? Essas oficinas, as outras áreas do que nós conhecemos como e defendemos como educação integral, né? Sim, sim. Associada à cultura, às outras dimensões da educação, lógico, né? Lógico. Carlos, aliás, é uma explicação que a gente poderia pedir ao secretário de Educação, porque também aqui em São Paulo, eles começaram o projeto em 2007 com 557 escolas. E hoje eles têm pouco mais de 200 no ensino fundamental, exclusivamente no ensino fundamental. Exatamente. Bom, eu perguntaria, se eles mesmos reduziram no ensino fundamental, que, logicamente, para as famílias que trabalham, é uma necessidade, poderia ter sido uma experiência interessante, não é? E nós temos feito pesquisa com elas e sobre elas, não é? Como é que agora você generaliza essa questão para o ensino médio, não é? Sabendo que parte, inclusive, dos nossos jovens não estão com a idade dita ideal no ensino médio, são mais velhos, trabalham, são parte do sustento da família. Como é que você vai estabelecer exatamente que agora um número, principalmente as escolas mais centrais, realmente vão se transformar em escolas de tempo integral, não é? Quer dizer, você vai alijar também uma parte, e nós sabemos que eles não têm estudo nenhum sobre quem é o aluno da escola pública hoje, do ensino médio, para poder afirmar que é assim ou assado, porque, na verdade, muitos jovens, é importante que a gente se lembre disso, apesar de nós estarmos diplomando mais, formando mais alunos na 9ª série, o número ainda dos que entram na 1ª série do ensino médio sofre uma queda de cerca de 2,5 milhões. Então, tem que ver quais são as condições de vida exatamente da juventude brasileira, né? Então, eu gosto da ideia da educação da educação integral em tempo integral, mas, por favor, que ela seja educação integral e não só em tempo integral. Você citou também, Lisete, a questão da Base Nacional Curricular, que você está debatendo muito esse assunto, eu tenho acompanhado. Como que você vê? Você acha que há necessidade mesmo dessa Base Nacional Curricular? Nós já temos os parâmetros curriculares do MEC, os temas transversais, nós temos... E isso não é aplicado. Agora, você acha que haverá êxito com a Base Nacional Curricular? Você acha necessária essa base? O meu problema é o seguinte... Janazzi, eu faço parte do grupo que já escreveu sobre isso, pelo menos as 6 entidades científicas mais importantes do Brasil já escrevemos sobre isso. Porque, na verdade, nós acreditamos que diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental e médio, elas são necessárias e elas já existem no Brasil. Nós diríamos que até escritas de uma forma muito avançadas, né? Eu acho que viabilizar, o que também nós constatamos, que as escolas não necessariamente conhecem e as secretarias de educação não necessariamente colaboram com essa leitura e nem seguem as diretrizes curriculares nacionais. Então, nós já temos um primeiro problema, né?
O segundo problema é que eles querem que a Base Nacional Curricular, esse grupo que está hoje no MEC, entre goela abaixo de todos os brasileiros. Por exemplo, toda a formação de professor terá que ser feita sob a lógica do que estiver na base. Mesmo a Constituição dizendo que os professores têm o direito à liberdade legítima, autonomia para trabalhar de acordo com as suas convicções pedagógicas, tá certo? A favor do aluno, é incrível que eles querem que você trabalhe com o que eles decidirem. E por que isso é grave? Porque na base, no documento que está sendo, eu vou dizer, discutido, é um eufemismo, porque estão acontecendo, já aconteceram as 5 reuniões, 5 audiências públicas, uma em cada região do país, não é? Aqui em São Paulo foi no dia 25 de agosto, não é? E também eu posso perguntar aqui aos nossos ouvintes quem conseguiu se inscrever, porque você tinha que ter se inscrito praticamente 15 dias antes do início, no Conselho Nacional de Educação de Brasília, que te daria uma senha, que você entraria depois na semana para conseguir uma vaga, tá certo? E os locais são locais que cabem 200 pessoas, certo? Como nós somos 2 milhões de professores na educação básica e 500 mil no ensino superior, acho que realmente é difícil dizer que esteja havendo alguma discussão, né? Nenhuma universidade foi convidada a se pronunciar antes da publicação, né? Nós estamos fazendo as discussões todas a posteriori. E tem coisas, Janase, muito graves. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, a sua terceira versão, que é a versão deste governo, já teve 2 do governo Dilma, tá certo? Que também eram ruins. E a gente achava que nós estamos aprendendo em educação uma coisa muito feia, porque que sempre pode ser pior. Então, as 2 primeiras já eram bastante complicadas. E, obviamente, a terceira é pior que todas, né? Vou te dar um exemplo. Primeiro, eles resolveram dividir a educação infantil em estágios, que é alguma coisa que, só para você ter uma ideia, quando eu fiz o meu curso normal, nos anos 60, já se discutia que era indevido. Nós estamos em 2017. Só lembrando, Lisete, que você foi professora também da rede pública, Sim. Diretora de escola da rede pública, tem uma experiência na educação básica. Antes de ser professora da USP, você teve uma trajetória na educação básica. Vou te dizer, você também. Também. Então, é isso, eu gosto. Eu ainda sou diretor licenciado da rede municipal de São Paulo. Eu acho que a gente, para discutir às vezes educação, tem que ter posto o pé na escola, para poder falar de lá de dentro. Então, esta é uma coisa que me preocupa, porque eles adotaram como o que é a verdade, o caminho e a luz, a pedagogia das competências, que é exatamente essa teoria que estabelece tudo o que você vai fazer em competências e habilidades. Bom, esta é uma particular teoria que já nos chamados anos da tecnocracia, nos anos 70 aqui no Brasil, 60 em outros países, especialmente os europeus, já foi considerado superado. Então, é lamentável, porque primeiro vai adotar isso. E com esta divisão, eles estabeleceram estágio, dividindo a educação infantil em 1 ano e 0 anos a 1 ano e 6 meses. E depois, 1 ano e meio a 3 anos, sendo uma outra proposta de formação. Que a gente sabe que quem trabalha com isso, quem estuda isso, quem pesquisa isso, no mundo ocidental, pelo menos, que não existe, nem tem cabimento esta divisão. E depois, as crianças de 4 e 5 anos, não é? E que é tão absurdo que eu não sei se você está sabendo, Carlos, mas era importante que isso fosse denunciado, porque é de um cinismo atroz. Na verdade, saiu uma portaria do MEC agora, no dia 7 de julho, estabelecendo o Pacto Nacional para a alfabetização na idade certa
também para as escolas de educação infantil. Sabia disso? Então, vai ter uma formação de professores, preparando os professores de educação infantil, particularmente, eu imagino, particularmente os da pré-escola, tá certo? Mas a convocação é dirigida a todos os coordenadores pedagógicos de todas as escolas de educação infantil, e particularmente da pré-escola, para fazerem os cursos do PNAE, como é conhecido, tá certo? Para fins de alfabetizar mais cedo as nossas crianças. Então, isso não é altamente agressivo ao desenvolvimento das crianças? Não é uma queimação de etapa? É claro, nós estamos aqui em defesa. A escola de educação infantil no Brasil, é importante que a gente diga, é uma das melhores no mundo. Ela é muito interessante. Até porque a gente, como foi uma das últimas etapas que nós desenvolvemos, nós também aprendemos com quem já tinha feito. Então, hoje a nossa escola é melhor que a americana, é melhor que a francesa. Nós não temos os mesmos recursos materiais, mas a proposta educacional para as crianças pequenas é muito interessante, não é? E é por isso que nós temos uma realidade que muitas famílias, às vezes de estrangeiros, assim, se surpreendem trazendo seus filhos para cá, que é o fato de que a criança pequena no Brasil quer ir na escola, na escolinha, como eles chamam. Por quê? Porque é um local em que se brinca, tá certo? E através da ludicidade, fundamentalmente, você tem acesso através das diferentes, linguagens, você tem um aprendizado e um desenvolvimento muito importante. Mas que tal? Vamos deixar nossas crianças serem crianças. Com Isso certeza. é uma coisa importante. Lisete, nosso tempo é curto, que eu quero ainda falar com você de um outro ataque à educação, que é esse movimento Escola Sem Partido, que na prática representa a introdução da censura e da mordaça nas escolas. É um movimento que não tem a proposta não tem nenhuma legalidade, já foi rejeitada pelo Supremo, pelo Ministério Público Federal, mas eles tentam a todo custo implantar essa medida na marra. Como que você vê esse movimento, essa tentativa? E já perguntando para você que eles usam muito Paulo Freire, né? Um movimento contra o Paulo Freire, dizendo, olha, as escolas usam muito Paulo Freire, né, principalmente nos cursos de formação. Isso. Antes fosse, Lisete, antes fosse. Eu diria para você que, olha, ontem eu estava numa banca de doutorado, defesa de doutorado na Unicamp, e fui informado pelo rapaz, que é um professor de História da Rede Municipal de Campinas, que naquele momento que estava acontecendo o exame dele na Faculdade de Educação da Unicamp, estava acontecendo a apresentação do projeto de Escola Sem Partido por vereadores da cidade de Campinas, tá certo? Uma cidade que já demonstra, apesar de eu ser de lá, por isso eu posso falar mal, tá certo? Já apresentou uma coisa absurda, que foi uma moção de repúdio. É até extravagante isso, dizer, eu acho que vereador vai ter que fazer cursinho também, um outro tipo de cursinho. Uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, porque ela escreveu O Segundo Sexo, e eles acham que toda a discussão sobre gênero, a culpa é da Simone de Beauvoir, né? E fizeram uma moção, Carlos, que surpreendentemente, não é fazer a moção, é ter ido em discussão, tá certo? E ter sido aprovada pela maioria dos vereadores, o que é lamentável. Tá certo? A Câmara Municipal, lamento, viu? Mas agora, de novo, com a Escola Sem Partido. E eu quero te dizer que esse grupo, ele tem feito um desserviço muito grande, porque, de fato, não é só aquele vereador, que não vou mencionar o nome para não promovê-lo, que tem estado nas escolas municipais para controlar o que os professores têm trabalhado. Mas eu acompanhei, tá certo? Eu diria, o movimento foi muito bonito, mas o constrangimento também, que a diretora de uma escola, referência municipal, referência, aqui que funciona perto da Universidade de São Paulo, e onde nossos alunos fazem o estágio, fez um debate apresentou uma peça e fez um debate com os pais sobre a questão de gênero, e foi cobrada exatamente, inclusive um deputado, na verdade, né? Porque foi um deputado que... Foi um vereador. Foi vereador. Aqui a Assembleia... Do PMDB. Isso. Nós entramos aqui com a contestação. Eu fui ao Ministério Público, contestei no MP, e também do outro vereador, do MBL, também nós fomos ao Ministério Público, porque nenhum vereador, nenhum parlamentar pode fiscalizar escola, projeto pedagógico, não. Isso é proibido, é abuso de autoridade. E agora que o grupo do MBL tem cargos públicos, né, eles estão tendo tempo para
realmente fazer interferências nas escolas, que é preocupante. Quer dizer, nós temos recebido informações, ontem mesmo, um grupo, a Associação Brasileira de Física, se manifestou preocupada, inclusive porque tinha já estado alguém lá estudando currículos e experiências que eles fazem e discutindo se de fato aquilo deveria acontecer nas escolas. Não é? Então, vai desde da discussão, da interferência religiosa, não é? E nós estamos aqui numa casa que eu acompanhei a sua defesa do Plano Estadual de Educação e o que nós ouvimos também dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Lamentavelmente. Não é? Aquela bancada fundamentalista, que é um isso, horror. Quer dizer, e que pressionaram de tal maneira que só votariam se de fato tirasse tudo que se referisse, e até sugiro que até a palavra diversidade foi retirada. Até a palavra identidade, diversidade. Isso, você até passou um vídeo para ver se o sensibilizava, né? Porque até eu recomendo que vocês leiam o Plano Estadual de Educação de São Paulo, que é pouco divulgado, né? Para vocês verem que como foi tirado a questão de gênero e diversidade, que era sexual, né? Diversidade de gênero, eles tiraram tudo que tivesse diversidade. Então, surpresa, aqui no estado de São Paulo, nós não temos mais diversidade cultural no Plano Estadual de Educação. E agora, Lisete, está acabando mesmo o nosso tempo, mas eu queria que você, em um minuto, falasse também da tentativa de introdução do Escola Sem Partido na universidade, nas nossas 3 universidades, através de uma decisão do Conselho Estadual de Educação, uma decisão totalmente autoritária, que veio de cima para baixo, interferindo tanto nos conteúdos como também na carga horária dos cursos de pedagogia e de licenciatura. Isso. Eu vou dizer, nós teríamos que dedicar um programa só especialmente para esse tema e para discutir o que é o Conselho Estadual de Educação em São Paulo, tá certo? É o pior conselho, não há dúvida nenhuma. É um conselho como que só nós tem temos ainda a Rose Neubauer nesse conselho? Aliás, ela é relatora dessa deliberação 154. Guiomar não de Mello. E a Guiomar foram já em 2012, tá certo? Eles publicaram uma deliberação de número 111, que efetivamente, como as 3 universidades... E, na verdade, é o seguinte, o Conselho Estadual, ele só, vamos dizer assim, ele em relação ao ensino superior, ele só tem ascendência sobre as 3 universidades paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp. E, no entanto, eles, depois de muita negociação, eles mudaram, incorporaram as nossas sugestões e a deliberação ficou bastante razoável. Isto foi agora, em 2015, pois fomos surpreendidos no início de junho com essa deliberação. Guarda esse número que virou o número maldito, 154. Tá certo? A deliberação 154 praticamente não é só que ela reduz, isso é gravíssimo, ela reduz, eles nem podem fazer isso, que são normas complementares, eles contrariam totalmente a resolução número 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, que é quem pode falar sobre isso, e mentirosamente, porque agora a nova mania do governo é mentir, que realmente em nome, atendendo a deliberação número 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, eles estão baixando a 154. Não é verdade. Leia as duas e você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com outra. Quem nos dera que eles tivessem seguido a deliberação número 2. E eles reduzem a carga brutalmente nos cursos de pedagogia de todas as licenciaturas, mas no curso de pedagogia em especial, reduzem brutalmente a carga de formação teórica para impedir, e depois, em seguida, diz o que nós temos que trabalhar com os nossos alunos. Aliás, o que é que nós temos que trabalhar? Temos que trabalhar os conteúdos da base nacional. Então, para eles, um professor de nível superior é aquele que estuda na universidade os conceitozinhos que ele vai trabalhar em português, matemática, história, geografia e ciência. E nada mais. Então, ele vai perder a possibilidade de efetivamente ser um mediador do conhecimento, ser um estimulador de pesquisa, de novos conhecimentos com os seus alunos, tá certo? Vai ser impedido na sua criatividade, porque essas senhoras realmente, que aliás faz tempo que não entram numa escola pública e nem dão aula, realmente decidiram que vão interferir em todos os cursos de licenciatura das universidades públicas. Mesmo a Constituição garantindo, e a LDB também, a Lei de Diretrizes e Bases, que as universidades têm autonomia
e particularmente para definir os seus currículos. Lisete, Cuidado com elas. Tem um grande movimento de resistência contra essa deliberação e eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa um PDL, um projeto de decreto legislativo para anular, para revogar essa 154 e também nós já acionamos o Ministério Público. Lisete, terminou o nosso programa, a gente vai ter que te convidar novamente para continuar o debate. Muito obrigado, Lisete, pela sua participação. Foi uma honra recebê-la aqui. Um abraço.